Muito bem, chegamos aqui na última questão dessa prova de primeira fase da UES 2023.1, questão 46, uma questão sobre óptica, sobre espelhos esféricos e é uma questão bem tranquila. Vamos fazer a leitura. Espelhos esféricos são amplamente utilizados em nosso cotidiano. Como exemplo, é possível citar o espelho retrovisor de um carro ou mesmo o espelho utilizado pelo dentista ao examinar os dentes de um paciente. Um estudante deseja montar um sistema óptico para uma feira de ciências. Tal sistema consiste em dois cilindros metálicos idênticos, objetos, porém de cores diferentes, sendo um deles preto e o outro branco. Essa informação aqui é interessante, tá? Os dois cilindros, um deles é o preto e outro é branco, que serão colocados um sobre o outro perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo. Então, nós vamos colocar esses dois cilindros em pé, um sobre o outro, na frente de um espelho esférico côncavo. Ele não fala exatamente em que posição. Em uma sala iluminada apenas com luz monocromática verde. Então, a sala vai estar iluminada apenas com luz verde. Sobre a imagem, então ele quer que a gente fale a respeito aqui da imagem dos cilindros formadas pelo espelho côncavo. Podemos afirmar que, alternativa A, essa imagem pode ser direita, menor que a soma das alturas dos cilindros. Pessoal, eu fiz até um esquema aqui que ele simplifica, tá? Tudo que acontece com um objeto quando é colocado na frente de um espelho esférico côncavo. Veja que quando o objeto é colocado na posição 1, ele vai formar uma imagem invertida e menor. Tá aqui, ó, a imagem do objeto na posição 1, essa imagem 1', invertida e menor. Quando você vai aproximando o objeto do espelho côncavo, a imagem vai aumentando também, ó. Ainda está invertida, mas está ainda menor do que o objeto. Quando você coloca o espelho, aliás, o objeto na posição 3, veja que a imagem ela aumentou um pouquinho, né? Passou do centro de curvatura, a imagem vai ser maior, mas ainda vai ser invertida, certo? Então, pode ser direita e menor que a soma das alturas? Na verdade, não. Antes do foco, só forma imagem invertida. Depois do foco, forma imagens direita. A imagem formada pelo objeto depois do foco, independente de que local você coloque ele entre o foco e o vértice do espelho, vai ser sempre uma imagem direita e maior que o objeto. Então, não pode ser menor que a soma das alturas. Então, está errado aqui o item A, quando ele diz que pode ser direita e menor do que a soma das alturas dos cilindros. Na verdade, se você botar esses dois cilindros entre o foco e o vértice, vai formar uma imagem direita, mas uma imagem maior que a soma da imagem dos dois cilindros juntos, beleza? No item B, vamos nem ler o resto. No item B, caso os cilindros estejam posicionados no centro de curvatura do espelho, a imagem também estará posicionada no centro de curvatura. Até aqui tudo bem, mas será invertida em relação ao objeto e até aqui tudo bem, ó. Se você colocar um objeto no centro de curvatura do espelho, a imagem formada vai se formar também no centro de curvatura do espelho, tá? Será invertida em relação ao objeto, do mesmo tamanho, inclusive, mas ele fala aqui sobre as cores, ó. Mas eles serão vistos nas cores preto e branco. Pessoal, eu desenhei aqui os dois cilindros para vocês verem, tá? O cilindro preto, quase que não sai, ele não reflete luz. E a ausência de luz, nós temos a sensação aqui de preto, tá? Já o cilindro branco, ele vai refletir toda e qualquer luz que chegar nele. Como a sala vai estar iluminada apenas com luz monocromática verde, então o cilindro branco ele vai refletir aqui a luz verde. E você vai ver, no caso desse cilindro aqui,
Ele verde, esse cilindro branco. Então, quais são as cores que a gente vai ver os dois cilindros nessa sala? Preto e verde, beleza? A gente vai ver preto e verde, e não preto e branco, como foi mencionado aqui no item B. Então, o item B está errado. O item C pode ser invertida? Pode, as imagens podem ser invertidas. Menor que a soma das alturas dos cilindros? Sim, pode ser menor. Se você colocar o objeto antes do foco, a imagem sempre vai ser invertida, certo? Sempre vai ser invertida. Antes do centro de curvatura, ela é invertida, menor do que a soma das imagens dos cilindros, ok? E nas cores preto e verde, sim, a gente vai observar preto e verde. Então, o item correto aqui nessa questão é o item C, tá? Tanto a imagem pode ser invertida em menor que a soma das alturas dos cilindros, caso o objeto seja colocado antes do centro de curvatura, como os dois cilindros vão ser vistos na cor preta e verde, beleza? No item D, existe a possibilidade de a imagem ser virtual e menor que a soma das alturas? Não. A única forma de a imagem ser virtual é o objeto sendo colocado entre o foco e o vértice, vai formar uma imagem virtual direita, mas sempre maior do que o objeto, e não menor que o objeto, como ele menciona aqui no item D. Então, beleza. Nós temos aqui o nosso gabarito aqui da questão 46 de óptica, tá? Onde você tem o item C. Você colocando um objeto antes do centro de curvatura, a imagem desse objeto vai ser uma imagem invertida, menor que a soma das alturas dos cilindros, e vai ser observada nas cores preto e verde. Preto, porque o preto não reflete nenhuma luz, também não vai refletir o verde, então vai ser preto. E o cilindro branco reflete toda a luz que chegar nele, então vai refletir o verde, como só está tendo aí o verde, então ele vai ser visto como sendo verde. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o gabarito da nossa questão. Se você quer aprender física e arrasar na prova da UES, então eu convido você a visitar o meu site, Professor Luan Ângelo. Olha só, aqui ó, Professor Luan Ângelo, tá vendo? Fisicaluan.com. Você vai encontrar aqui em provas UES todas as edições das provas anteriores da UES que eu estou atualizando, como por exemplo o UES 2023.2, e aqui você encontra todas as questões de primeira e de segunda fase resolvidas em vídeo. É só clicar em qualquer uma das questões que você será direcionado para a resolução em vídeo aqui no YouTube, beleza? Você também pode baixar as provas de primeira fase e de segunda e os gabaritos oficiais preliminar da UES da primeira e da segunda fase. Também, aqui em Cursos UES, você pode conferir os meus cursos online direcionados especificamente para a UES. Esses cursos são feitos em módulo e aí você pode, por exemplo, estudar por módulo, como o módulo que mais cai, o assunto que mais cai na prova da UES. Beleza? Então, visite o meu site, estude pela resolução das questões gratuitamente. Você tem todas as questões de primeira e segunda fase dos vestibulares anteriores da UES muito bem organizadas. Vamos para a próxima questão? Bora lá!